Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy hablarles acerca de la confiança em Deus, que é a clave para que podamos vencer as lutas desta vida. Todos temos fé. A fé é um dom de Deus. Pero muitos, desafortunadamente, usam a fé de maneira equivocada, em deuses equivocados, em personas, em religiões, em muitas coisas, quando a fé ela tem que estar posta unicamente em Deus. Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. Pero não basta tampouco a persona ter fé em Deus se ela não mantém sua confiança em Deus. Porque há pessoas que têm fé quando todo está bem, quando todo está favorável, quando não há lutas, não há problemas, pero quando vêm os problemas da vida, quando uno passa por uma aflição, por um momento difícil, quando o mal se levanta em contra de uno, porque mientras estemos neste mundo, ponga atenção nisso, vamos a enfrentar lutas, vamos a enfrentar problemas. Sempre vai ter aquele dia malo, aquele dia mais complicado, mais difícil, e são em los momentos difíceis da vida que mais necessitamos usar a fé, mais necessitamos poner a fé em ação e confiar em Deus, confiar que superaremos, venceremos aqueles problemas, porque nós outros observamos que há muitas pessoas que quando passam por problemas, a persona ela se rebela em contra de Deus. A persona desiste da batalha, desiste da fé, ela se aparta de Deus. E se nós outros nos apartamos de Deus, nós outros salimos del abrigo de Deus. E nunca podemos sair del abrigo de Deus, porque estando no abrigo de Deus, enfrentamos lutas. Imagine se nós estamos no abrigo de Deus. A diferença é que quando estamos no abrigo de Deus, quando estamos em sua presença, quando estamos em la fé, aunque venham lutas, aunque soframos persecuções, injustiças, problemas, em todas as lutas, Deus nos dá a vitória. Foi assim com David, o rei David, este jovem, não, que foi um jovem segundo o coração de Deus. David era um jovem de fé, um jovem que cuidava de sua vida espiritual. Ele priorizava sua vida espiritual. Era um jovem pobre, humilde, pastor de ovelhas, que não era uma profissão muito qualificada na época, pero Deus viu a sinceridade de seu coração, Deus viu sua fé e Deus lhe escorreu. David foi ungido por el profeta Samuel para que fora rei em Israel. O profeta Samuel derramou el aceite sobre a cabeça de David. E quando ele recebeu a unção com o aceite, e naquele momento, o Espírito Santo tomou possessão de David. Ele foi lleno do Espírito Santo. Pero isso não significa que não haja enfrentado lutas. Isso não significa que todo haja sido fácil para ele. Mire que David foi ungido por el profeta,
David foi lleno del Espírito Santo, ele tinha o Espírito de Deus, pero ele sofreu lutas, persecuções, inimigos se levantaram em sua contra, pero Deus lhe deu a vitória, porque ele estava fortalecido em Deus, fortalecido em sua palavra, em suas promessas. E aqui encontramos no Salmo 27 uma declaração muito importante de David, quando disse: "El Senhor és mi luz e mi salvação. De quem temerei? El Senhor és a fortaleza de mi vida. De quem he de atemorizar-me?" Amiga minha, amigo meu, ponga atenção nisso. Mire você aqui a importância de uno apegar-se a Deus, uno entregar-se a Deus, uno manter-se firme em sua fé. David, isso deu ao Senhor sua luz e sua salvação, a fortaleza de sua vida, porque ele reconhecia suas debilidades. David era um homem comum e corrente como nós outros. Ele tinha suas debilidades também. Pero que isso ele? Ele não deu lugar às suas debilidades, não deu lugar a dúvidas, ao medo, à inseguridade. Não, ele se fortaleceu em Deus, se fortaleceu em sua palavra, em suas promessas, e não desistiu da batalha, aunque Saul lo perseguiu, aunque Saul puso el exército para perseguir-lo, David nunca se desanimou. Ele nunca desistiu, nunca retrocedeu em sua fé. Nunca, jamais. Nunca perdeu sua confiança em Deus. E aqui ele disse: "Quando se juntaram contra mim los malignos, mis angustiadores e mis inimigos para comer mis carnes, eles tropeçaram e cayeram." Que maravilha! Por quê? Porque os inimigos que se levantaram em contra de David tropeçaram e cayeram. Porque David não estava apoiado em sua própria força, em sua própria capacidade. Não estava apoiado em armas de guerra. Ele estava apoiado em Deus. Ele isso deu ao Senhor a fortaleza de sua vida. Por isso, Deus foi com ele. Deus lhe deu a vitória sobre todos os problemas. Porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem poderá destruir-nos? Quem poderá prevalecer se nós outros estamos no abrigo de Deus? E David segue dizendo: "Aunque um exército acampe contra mim, não temerá mi coração. Aunque contra mim se levante guerra, eu estarei confiado." Isso é muito importante, Alberto, muito importante, amigo, gente. Pastor Alberto, é importante que a persona tenha esta compreensão, porque temos que estar sempre confiados em Deus. Os problemas vão a venir, os inimigos se levantarão contra uno, pero quando a persona está confiada em Deus, em todas as lutas, Deus lhe dá a vitória. Esa es la clave, esa es la clave. Hay que tener confianza en Dios. Tenemos que aferrarnos al Todopoderoso. Y David en este magnífico salmo nos está enseñando cómo tiene que ser nuestro sentir y cómo tienen que ser nuestras reacciones. Es verdad que en la vida hay desafíos,
imprevistos. Los imprevistos nos asustan mucho. Las noticias malas, cosas que intentan atemorizarnos, hacer que nos sintamos vulnerables, pero en este momento... Todo trampa del diablo, claro, para que la persona desista. Porque al fin y al cabo, obispo, estamos ante un conflicto espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero es en este momento en el que debemos mantener la mente fría y tenemos que fortalecernos en Dios, fortalecernos en su palabra, aferrarnos al Espíritu Santo y hacer de Dios nuestro sustento, nuestra fortaleza, porque sabemos que las luchas tienen victoria, las luchas se vencen, pero las vencemos, obispo, cuando nos fortalecemos en Dios y no al contrario, cuando hay gente que se desespera y le da la espalda a Dios. Sí, esse é o problema, porque há pessoas que quando estão bem, elas estão em la fé. Pero quando vêm os problemas, Deus me abandonou. Deus, imagine usted se David hubiera hablado desta maneira: Deus me abandonou. ¿Por que isso? Porque estou passando por esse problema. Porque Saul se levanta e me contra. Eu he vencido ao gigante Goliat. Eu he ajudado ao exército de Israel e agora eu recebo isto como paga. Não, agora estou passando por este problema. Deus me abandonou. Deus me desamparou. Não, David, ele confiou. Ele sabia que depois da tempestade vendria a bonança. Ele sabia que todo isso era uma trampa do mal. David, não se olvide que havia recebido o Espírito Santo. Ele tinha a mente de Cristo. Não? Ele não sabia, mas ele tinha a mente de Cristo, porque tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E ele teve discernimento para compreender que todo era uma trampa do mal para que ele desistira, para que ele retrocedera em la fé, para que ele abandonara os caminhos de Deus. E é o que suele suceder com muita gente, porque o diabo põe travas, põe trampas, ele causa problemas para que a pessoa se desanime, para que a pessoa abandone a casa de Deus. Pero aqui, neste salmo, Davi dijo assim: uma coisa he demandado ao Senhor, esta buscarei, que esteja em la casa del Senhor todos os dias de mi vida, para contemplar a hermosura del Senhor e para inquirir em su templo, porque Ele me esconderá em su tabernáculo en el dia del mal, me ocultará em lo reservado de su morada, sobre uma roca me pondrá em alto. Verifique usted que compreensão, que visão espiritual. Ele sabia que era importante estar em la casa de Deus, em la presença de Deus. Uma coisa é demandada ao Senhor, e esta buscarei, que estejam em la casa de Deus todos os dias de minha vida. Ele determinou estar em la casa de Deus, em la presença de Deus, todos os dias de sua vida. Em nenhum momento, delante das lutas, dos problemas, ele desistiu, ele volveu a espalda para Deus, porque ele sabia que no dia do mal, no dia da adversidade, o Senhor lhe esconderia em seu tabernáculo. O Senhor lo ocultaria em lo reservado de sua morada e pondria seus pés sobre roca. Deus levantaria sua cabeça sobre todos os inimigos que se levantaram. E assim sucedeu, porque ele teve lutas, ele teve persecuções, ele teve muitos problemas, pero em todas as batalhas ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor, ele pudo vencer a todos sus enemigos, él se fortaleció en Dios,
él se refugiaba en el Todopoderoso. Y en estas palabras de David, queridos amigos, nosotros aprendemos mucho. Aprendemos cómo tenemos que reaccionar, cuál tiene que ser nuestro proceder, cuál tiene que ser nuestra respuesta delante de los desafíos, de los inconvenientes, de las tribulaciones. Lo que no puedes hacer es alejarte de Dios. No, bajo ningún concepto caigas en esta trampa, aunque vengan problemas, aunque vengan imprevistos. Es en ese momento más que nunca en el que dices, ahora voy a buscar a Dios. Ahora voy a orar más. Ahora voy a congregarme más. Sí, voy a congregarme Ahora más. que vou aferrar-me mais a Deus. Ahora es que voy a buscar más que nunca el Espíritu Santo. Voy a leer la Biblia, voy a practicarla, voy a hacer propósitos de oración. Ahora más que nunca voy a ir a la casa de Dios, porque esto es clave para nuestro fortalecimiento espiritual. Y el mal, que es sumamente astuto, lo que quiere es alejarte, porque cuando uno se aleja se vuelve frágil, se vuelve vulnerable. Cuando uno deja de congregarse, las dudas aumentan. Sí, las dudas aumentan. Cuando uno deja de congregarse, la fe se enfría en el corazón, el desánimo aumenta, las fuerzas menguan, y es cuando uno se vuelve pues vulnerable. Es como dice que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, y él consigue devorar a aquellos que dejan de ejercitar la fe y de congregarse. Muchos dicen, sí, pero yo puedo buscar a Dios en todas partes. Yo puedo buscar a Dios en mi casa, donde sea. A Dios debemos buscarlo en todas partes, pero como congregarnos no hay nada. Jesucristo dijo, mi casa es casa de oración. Si Él lo dijo, es porque no hay otro sitio mejor que la casa de Dios. E o próprio Davi dijo, não? Uma coisa he demandado e esta buscaré. Ele foi um homem espiritual de fé, que compreendia a palavra de Deus, que estejou em la casa del Senhor todos os dias de minha vida. Não significa literalmente todos os dias, não? De lunes a domingo. Não. Todos os dias é toda a vida, todo o tempo. Nunca me vou apartar da casa de Deus, porque ele sabia que era fundamental para que estivesse alimentado, fortalecido espiritualmente. E Davi termina aqui o Salmo dizendo, hubiera eu desmajado, se não creyese que veré a bondade do Senhor. Que maravilha, não? E ele disse, aguarda ao Senhor, esfuerza-te, aliente-se tu coração, se espera ao Senhor. Amiga minha, amigo meu, siga este conselho deste herói de la fé, deste homem segundo o coração de Deus. Este homem que tinha a mente de Deus, a mente de Cristo, tinha o Espírito Santo em sua vida. Ele disse, aguarda, aguarda, espera por el Senhor, esfuerza-te, aliente-se tu coração, se espera en el Senhor, porque Deus lhe dará a vitória. Deus não lhe vai a desamparar jamais. Em todas as lutas, você obtendrá a vitória. Por isso, me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco este domingo muito especial, domingo do Espírito Santo, domingo da cura interior, domingo quando estaremos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, às 10 da manhã aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12, cerca da estação da Tocha Renfe. E como Davi recebeu a unção com azeite em sua cabeça, você receberá a unção com azeite este domingo. Este azeite que hemos traído del vado de Jaboque, vamos uma vez mais a honrar a todos com o azeite, vamos a começar a oração às 10 da manhã e vamos a honrar a todos com o azeite del vado de Jaboque. Este domingo, 10
da manhã e estaremos incluso participando da Santa Cena, la Santa Comunhão del Cuerpo e la Sangre de Cristo. Este domingo muito especial, 10 da manhã, passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12. O Espírito Santo hará de você vencedor. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também sejam fortalecidos em la palavra de Deus. Você que me acompanha por Facebook, YouTube, dê me gusta aí para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus e amanhã regressaremos com todos vocês. Hasta amanhã, que estejam bem.